perguntando se eu acho que se a pandemia, se o Brasil tivesse tido investimento devido nos últimos 10 anos, essa a pandemia poderia ser menos catastrófica. Eu acho que sim, é óbvio que sim. Mas eu acho que o principal motivo foi no último ano, né? A gente teve tempo para se preparar, né, para a pandemia, né? A gente viu a China fazendo as coisas, né? A gente viu a Itália, a gente viu a Espanha. A gente não se preparou, a gente não fechou porto, a gente não comprou teste, não fechou o aeroporto, não rastreou os contatos, não fez as coisas mais básicas para conter a pandemia. E lembrar que o que a gente sabe hoje da pandemia é depois de um ano e tanto de aprender, né? A gente não sabia nada do começo da pandemia. Então você restringir a circulação e o contato no momento onde você não sabe nada sobre aquela doença, ou muito pouco, é extremamente necessário. Né? A gente viu a tragédia que foi na Itália, no norte da Itália, né? A gente viu a tragédia que foi em Madrid. Não era brincadeira, estava muito claro que aquilo ali foi catastrófico. Tanto que a Itália, quando ficou uma catástrofe, trouxe médico da China para orientar como fazer o tratamento. Por que a gente não fez o mesmo? Porque a gente não quis. Porque a gente resolveu chamar de gripezinha. E mandou parar de mimimi. Que não é coveiro, não vai ficar computando morto, vai ficar chorando até quando. Então, porque teve uma atitude péssima a respeito disso, né? É uma atitude... Foi basicamente não ter vontade política de resolver. Tá? Então, eu acho que se o SUS fosse melhor, a gente é melhor? Acho. Óbvio. Né? Mas veja, o SUS, nesse momento, ele é extremamente necessário. Eu não estou falando que o SUS é bom. Eu gostaria muito que o SUS fosse bom, mas antes do SUS ser bom, ele tem que ser necessário. O SUS ele é extremamente necessário, ele cobre todo o país. É possivelmente o plano de saúde pública mais ambicioso do planeta hoje. Cobrir a saúde de 210 milhões de pessoas. A proposta do SUS é fantástica. A execução ainda é muito ruim, eu concordo. Tem ilhas de excelência no SUS e tem grandes deficiências que têm que ser melhoradas. Mas se você quer fazer uma saúde coletiva, é absolutamente necessário que você tenha um SUS. Se você quer conter uma pandemia, o SUS tem a capilaridade para chegar em todos os lugares. O SUS tem coisas fantásticas, tipo o programa de vacinação do SUS. Era o melhor programa de vacinação do mundo. Exemplo para a Organização Mundial de Saúde. Brasil. Era. Porque agora, né? A gente poderia estar na liderança. Quando você traz vacina, rapidamente a gente distribui, porque o SUS já está organizado para vacinar. A gente tem cultura de vacina no Brasil, felizmente. Ficou com essa palhaçada desse negócio de vira jacaré, que é vacina chinesa de fulano de tal, que não sei o quê. Essas bobagens tentando desacreditar a vacina. O que aconteceu? 90% da população brasileira quer vacinar. Porque as pessoas não são burras. Elas veem que funcionam. Não adianta vir um idiota falar que vacina vai dar autismo, que vai virar jacaré, que vai dar barba em mulher, que vai falar fino, não sei o quê. Essas idiotices. Porque isso é coisa de gente idiota quem fala isso, né? Porque a gente sabe que não. A gente vê que no Brasil não tem poliomielite. Por quê? Porque a gente tem o Zé Gotinha. A gotinha da polio salvou milhares de vidas. A vacina do sarampo. O Brasil praticamente erradicou o sarampo do país. Porque a gente vacina todo mundo. A gente tem essa cultura de vacinação. E felizmente, as pessoas, 90% ainda querem se vacinar. Tá? Então, o SUS tinha essa capacidade, tá? De resolver rapidamente. Se a gente desse vacina para o SUS, se a gente tivesse contratado vacina lá em setembro, quando foi oferecida, sabe? Em vez de negar a vacina, não vou dar vacina porque imunidade de rebanho, né? Se a gente tivesse participado dos estudos, né? Falasse, não, eu não só quero comprar vacina, como eu quero participar dos estudos. Todos. Eu quero participar da Oxford, da Johnson, da Pfizer, da AstraZeneca, da Rússia, da Covaxin. Quero todas as vacinas que vocês estão... O Ministério tinha que ir atrás disso. Quem está fazendo estudo de vacina? Estão fazendo? Tragam pra gente. A gente tem o SUS aqui. A gente pode fazer os estudos de vacina rapidamente, porque a nossa população colabora com isso e está acostumada a vacinar. A gente estaria como hoje? Possivelmente melhor que os Estados Unidos, vacinando todo mundo já, né? Porque teria os contratos. A gente teria testado as vacinas aqui e teria os contratos todos. Mas o que aconteceu? Governo negacionista. Então, eu acho que o SUS, se fosse melhor, teria sido mais fácil. Acho, mas o problema não foi esse. O problema foi o governo atual, que é negacionista. Tá? Que não tenha sombra de dúvida que o governo atual foi o problema. Tá? Eu não vou ficar com meias palavras aqui. No começo eu ficava assim, não vou desagradar as pessoas e tal. Não existe mais isso de desagradar as pessoas. Não importa com quem você votou e quem você vai votar. O problema foi esse governo. Ponto. Tá? Acabou isso aqui.
quer me chamar de qualquer outra coisa, petista. Não sou petista, não sou pró-Bolsonaro, não sou nada. Estou simplesmente analisando friamente essa estratégia. E esse governo foi uma catástrofe, foi um fracasso. Ponto final. E eu nunca vou ser a favor de nenhum governo. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe. Na hora que o cara entra ali, eu vou ser crítico. Porque o meu papel enquanto cidadão é criticar. É apontar os erros que eu quero que o cara melhore. Não vou ficar batendo palma para político. Político não é ator de cinema. Não é ídolo, sabe? Não é para ter fã-clube. Político é um empregado do povo. Se você defende político, passa pano, para quem quer que seja, tá errado. Tá? Reveja seus conceitos. Chega a ser ridículo isso.